Oi gente, aqui é a Amanda e esse é mais um vídeo do canal Rascunho Literário. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre por onde começar a ler Jojo Moyes. Na verdade eu vou dar 3 indicações de livros da Jojo Moyes aqui pra vocês, em que eu acho que se vocês começarem a ler por esses livros, vocês vão se apaixonar pela escrita dessa autora. Então quem é a Jojo Moyes, né? Então ela é uma escritora. Ela ficou famosa pelo livro Como Eu Era Antes de Você. Ela trabalhou como jornalista por 10 anos e ela deixou essa profissão para ser escritora. Então ela tem vários livros publicados e são livros mais de romance, histórias muito boas, de verdade. Sempre tem um drama por trás, alguma coisa. Não é um suspense, não é um mistério, mas tipo, é um drama por trás, né? É uma coisa que você vai descobrir, às vezes tem algumas coisas que são surpresas. Então eu gosto muito de livros assim. E ela me conquistou de verdade. Então o primeiro livro que eu li dela foi Como Eu Era Antes de Você, o mais famoso de todos. E Sinceridade é um ótimo livro para começar a ler Jojo Moyes, porque você tem um livro engraçado, você tem um livro com um romance muito bom, você tem um livro com uma surpresa, você tem um livro de amizade também. Então eu gosto muito desses dois personagens, de como esse casal, eles se amam, mas ao mesmo tempo eles brincam e eles são amigos antes de ter todo esse romance, né? Esse casal. Então quem já viu o filme ou quem já leu o livro sabe que é muito incrível e eu gostei muito. E é um ótimo livro pra você começar a ler e conhecer a Jojo Moyes, porque ela tem uma escrita muito... Tipo, é uma escrita às vezes que parece um pouco longa, que ela dá muitos detalhes, mas se você gosta de muitos detalhes nos livros, você vai amar a Jojo Moyes, né? E é uma escrita, tipo, gostosa de se ler, sabe? Tipo, é uma escrita que você tem vontade de ler mais. Então, Como Era Antes de Você, ele fala da história da Louisa e ela é cuidadora e ela começa a cuidar do Will, que ele é um cara super rico, lindo e jovem, que ele sofreu um acidente e ele não consegue mover do pescoço para baixo. Então ela começa a virar cuidadora dele. E ele não tem nenhum amor pela vida, sabe? Mas ele começa a descobrir um pouco o amor pela vida com ela do lado. Ele começa a ver a alegria dela. Então eles têm uma amizade muito, muito legal. Eles formam uma amizade, mas antes é bem engraçado porque um odeia o outro e ela não consegue mais. E ela só tá nesse emprego por causa do dinheiro. E é muito legal. Aí como a história flui, como a história termina. E é uma história meio polêmica, né? Tipo, quem conhece sabe que teve uma polêmica sobre o fim dessa história. Mas eu achei uma história muito comovente e eu gosto muito desse livro. A segunda indicação nesse vídeo é O Navio das Noivas. Então quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por esse livro. Eu tenho posts no blog sobre esse livro. Ele é incrível, eu acho que eu prefiro... Tipo, ele é um dos meus preferidos da Jojo Moyes. E é um livro que... Bom, é um livro grande. Eu não tô com ele aqui, tá aí na minha casa no Rio. E ele é um livro grande e ele fala um pouquinho da história de 4 mulheres na época da Segunda Guerra Mundial. E acaba a Segunda Guerra e elas vão da Austrália pra Inglaterra pra poder encontrar os seus maridos. Porque na época da Segunda Guerra Mundial elas casaram com militares e eles voltaram para suas casas. Então é a história delas nesse navio enorme com 600 mulheres, 600 noivas e procurando. Então é uma história incrível, você... Tipo, gosta do que tem, você gosta dos personagens, você se apaixona. Nossa, eu sou apaixonada por esse livro, de verdade. E se você gosta de uma história que tem esse ar de mais real, mais histórico, e tem um romance também, então você vai gostar desse livro. Porque ele é baseado numa história real, porque a Jojo Moyes pegou informações da própria avó dela, que participou disso, não desse mesmo navio, mas que participou de um navio, e que foi uma dessas noivas também. E é muito legal, porque ela pega informações reais, de coisas que realmente teve. Então não é só uma história de ficção, é uma história tipo, que faz parte da história, mas também que tem uma ficção, que tem um romance, assim, por trás. Então, eu super gosto desse livro. A terceira e última indicação desse vídeo é um livro chamado Paris para Um. Então, eu li esse livro, tipo, bem pequenininho em inglês, antes de lançar aqui no Brasil. E ele é incrível porque ele é uma coletânea de contos, quase, né? Tipo, são histórias muito pequenas, não posso considerar contos, mas são histórias muito pequenas de pessoas, né? E eu li somente uma dessas histórias, que era um livro bem fininho. E é muito legal, que é uma menina que ela vai pra Paris e ela marca com um
noivo dela, só que ele acaba deixando ela na mão de novo. E ela começa a curtir Paris e encontrar várias novidades e várias coisas. Então, é uma história muito curtinha, mas é uma história divertida. Se você quer conhecer um pouco da escrita dela, uma coisa mais curtinha, e você não gosta de livros muito grandes, você pode ler Paris para 1 ou Paris para 2 e vai se aventurar um pouquinho na história, vai ver que é engraçado e vai se apaixonar também. Então é isso, gente. Essa é a indicação de 3 livros da Jojo Moyes pra ler, que se eu tivesse, tipo, alguém pra me indicar como começar a ler Jojo Moyes, eu leria por um desses 3 livros, porque eu me apaixonei quando li. E, bom, a partir de hoje vocês vão ter mais vídeos sobre Jojo Moyes, mais vídeos sobre os livros da Jojo Moyes e poder conhecer um pouquinho essa escritora que eu tanto amo. Bom, esse é mais um vídeo do canal Rascunho Literário. Se vocês gostaram, deixa aquela curtida. Se vocês não estão inscritos, se inscreve pra poder não perder nada aqui no canal, tá bom? Um beijo, até mais, tchau!